Isso percebe. Saindo bem a voz. Vou trocar o microfone aqui. Fala agora. Ok, o pessoal está ouvindo, já tem pessoas conectadas, né? Saindo bem a voz. Agora sim. Saiu. Então tá bom, vamos começar hoje o bate-papo de hoje. Bate-papo falando um pouco do perdão. Para iniciar, vamos nos concentrar, relaxar o nosso corpo físico e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, com essa energia da casa, com essa energia de todos que possam nos assistir e participar da aula de hoje. E que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós, olhar aquele sentimento que aperta o nosso peito e poder trabalhar com esse sentimento. Trabalhar com as mágoas que temos. E assim poderemos ter dias melhores, momentos melhores em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, hoje nós viemos bater um papo com o Lucas, a Cláudia e o Antônio Carlos sobre perdão. Perdão é um tema difícil, né, de nós trabalharmos e entender o que é perdão. Por que que é difícil nós pensarmos no perdão? E o perdão não é algo que nós devemos esquecer o que foi feito. Perdoar é relembrar o que aconteceu. Então, vou contar uma historinha antes, que dois conhecidos estavam indo trabalhar e no ônibus um falou, esqueci a minha marmita. O outro tirou o tupperware da bolsa com a comida. Só que essa comida ficou fora da geladeira no dia anterior. E esse rapaz entregou. Olha, leva a minha marmita. E isso foi até a hora do almoço. Quando essa pessoa abriu a marmita, sentiu aquele cheiro horrível. E já falou, que absurdo, ele me deu uma comida estragada. Levantou da mesa e foi falar para um outro amigo da mesa ao lado. Olha que absurdo, o fulano me deu essa marmita, esse tupperware, e a comida está estragada. Aí veio uma outra pessoa na mesa, contou também para essa pessoa. Aí ele voltou para casa e contou para a mulher dele e mostrou o tupperware de novo. No outro dia cedo, ele encontrou os pais e mostrou para os pais também. E cada vez que ele mostrava esse tupperware e contava essa história, vinha uma dor no peito dele. Essa dor, esse sentimento que é a mágoa que ele estava.
Cada vez que ele contava essa história, voltava aquele sentimento, ou seja, um ressentimento. Então ele não iria conseguir falar para esse amigo, perdoar esse amigo, se ele cada vez que visse a capoeira fosse falar disso. E o perdão que nós viemos bater um papo hoje é justamente falar de perdoar o próximo, mas relembrar aquilo que o próximo me fez sem sentir essa mágoa. Estudando o tema, né, eu peguei o livro Prazeres da Alma, né, tem texto sobre perdão, e uma coisa assim, no início, né, desse texto sobre perdão, fala esse trechinho que eu achei bem interessante, que vem de encontro com o que você está falando. Toda criatura deseja a paz e a felicidade. Quer dizer, se você ficar guardando mágoa e ressentimento, você não vai atingir esse objetivo, que é a paz e a felicidade. E quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. Só que no meio dessa história toda, que é, nós todos desejamos a felicidade, a paz, a tranquilidade. Porém, a gente não se desapega desses ressentimentos, dessas mágoas. E isso nos paralisa, nos trava, nos aprisiona. Né? Essa mágoa, esse ressentimento que nós guardamos por qualquer coisinha boba que um irmão, que um amigo, que qualquer pessoa, até um inimigo que a gente possa chamar, nos faz, isso nos impede de seguir adiante, de ficarmos mais leves. Né? Então, a gente tem que pensar bastante sobre esse assunto, até que ponto a gente realmente quer a paz e a felicidade, até que ponto a gente está disposto a nos libertar dessas mágoas e desses ressentimentos. A gente se aproxima dessa paz, dessa liberdade, quando a gente é capaz de oferecer essa paz, essa liberdade ao nosso próximo. E, para isso, o nosso sentimento tem que ser, de certa forma, doutrinado. O nosso corpo, a nossa relação com o dia a dia, sugere um conjunto de atitudes que a nossa consciência, depois de esclarecida, já consegue dominar. E o perdão, que é o tema de hoje, passa por esse caminho. O domínio daquele sentimento, o domínio do orgulho, do egocentrismo, para que a gente possa ser capaz de perdoar, nós temos que compreender o nosso próximo e temos a felicidade de, com a doutrina dos Espíritos, recebermos essas explicações em diversos momentos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do próprio Evangelho comum a todos. Nós temos essas passagens que nos incentivam a dominar o que a gente tem no nosso ego, para que a gente possa oferecer o melhor para quem está junto com a gente, ou para quem passa pela nossa vida. E com isso, o que a gente chama de perdão, talvez deixe até de ser notado, porque você deixa de se sentir ofendido, então não necessita mais perdoar. Você falou das passagens, né, do Evangelho. Eu lembro que uma das passagens onde fala-se sobre o perdão está no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí começa lá, primeiro trechinho: perdoai para que Deus vos perdoe. A gente fala isso no nosso oração de Jesus, no Pai Nosso. Pai Nosso, oração dominical. E a gente fala isso de manhã, quando faz a oração de manhã, para ir para o trabalho. E aí, no primeiro envolvimento no trânsito, né? Ou com o vizinho, que a gente sai do portão e vê aquele vizinho
que talvez você não tenha uma boa relação, e aí você joga fora aquilo que você acabou de fazer de oração. Porque é muito claro de que a gente tem aquilo que a gente oferece. Então, se a gente é capaz de oferecer esse sentimento bom, a nossa relação com Deus, vamos falar dessa forma, vai ser boa porque é natural. Você gosta disso, então você recebe isso. Olha, outro ponto que está dentro desse trecho aqui do capítulo 10, que vem de encontro com a história da tapuer que você contou. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, quer dizer, a misericórdia, outra indulgência é que se o irmão cometeu, eu acho que ele cometeu alguma falta contra mim, que eu vá falar com ele. Eu não fique falando com os colegas de trabalho, com os pais, com qualquer pessoa que eu encontrar pelo caminho. É com ele que é dele que eu estou ressentido, magoado, é com ele que eu tenho que falar. E para alongar um pouquinho, eu ouvi uma palestra pequena de um pastor evangélico hoje, e ele dizia que em algum lugar do livro sagrado está escrito: se não houver desacordo nesse primeiro momento, que se junte 2 ou mais testemunhas e se volte a falar com esse do problema. O envolvido. O envolvido do problema. Se não houver acordo, mais uma vez, que se leve isso à igreja, ao grupo que se relaciona. Pode ser até um grupo familiar, sem levar para o lado religioso. E aí se expõe o problema. E se a pessoa também não entrar no acordo, em tese, ele não está com Deus dentro dele, de fato. Porque ele simplesmente está deixando de lado tudo aquilo que é ensinado por Cristo, ou por quem tem amor pelo seu próximo, e deixou de lado. Então, ele está mal relacionado com as palavras de Deus. Então, é muito importante sermos claros uns aos outros e da forma como a Cláudia colocou, que é respeitando a individualidade, a personalidade do nosso companheiro. Posso só ler um comentário aqui da Amanda? A Amanda, ela coloca até uma frase de forma bem simbólica, mas significativa. Ela diz assim: eu digo que perdoar não é esquecer, mas soltar o pescoço do outro. É conseguir lembrar sem se ferir. É realmente livrar, tirar o peso, tanto do outro como de nós. É isso que eu falei no início, né? Até que ponto a gente está disposto a se desapegar desse peso, né? Porque muitas vezes a gente não perdoa porque a gente se apega, a gente fica preso mesmo naquele sentimento, naquela emoção. E a gente não deixa, apesar daquilo nos machucar, nos ferir, muito mais do que, às vezes, até a pessoa pela qual a gente está magoado, a gente não deixa aquilo, não se descarrega, né, desse ressentimento. Não é algo fácil. Ah, sim, isso é verdade. Fica uma reflexão para todos nós. Quantas vezes nós já olhamos para algum erro que nós fazemos, pedimos perdão por esse erro e voltamos a repeti-lo? Sim. Então, o trabalho do perdão é algo que tem que ser mais natural. Tudo que é um pouco mais, vamos falar, forçado, corremos o risco de cair naquele lance de estar pedindo perdão, pedindo desculpa o tempo todo. Hamed coloca como desculpa social isso. Sim, então, desculpa por qualquer coisa. Encostei, desculpa. Desculpa. E aí, nós não analisamos aquele nosso sentimento, aquela culpa. E isso, quando nós estamos falando, vamos deixar claro, não é
somente com o outro, Conosco. Nós nos culpamos, nós colocamos uma culpa muito grande em cima de nós. Então precisamos tomar esse cuidado de olhar, de tirar um pouco essa culpa de dentro de nós, para que nós possamos ter uma ação diferente perante o próximo. A Marilena coloca que é difícil nos perdoar, né? Muito. É esse exercício, realmente, né? Muito. É um exercício. Aqui, assim, e nós precisamos entender que nós somos seres em processo de evolução. Nós erramos muito. E o que a gente faz com esse erro, né? Geralmente, quando a gente se percebe, né? Percebe que cometeu uma falha com alguém, a gente se desculpa com essa pessoa, né? Então, aqui Hamed coloca, né, que pressupõe-se quando alguém pede desculpas é porque reconheceu o seu erro, quer dizer, tem consciência, né? E está solicitando a reconciliação pelo ato impensado ou pelo comportamento equivocado que teve. Então, assim, nós temos que ter em mente que nós vamos errar, não uma, duas, três, como Jesus disse para Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar, mestre, uma falta? 7 vezes é suficiente, mestre? Ele falou assim, não, 70 vezes 7. Então, quer dizer, nós somos seres falíveis. Nós vamos errar muito ainda. Nós precisamos entender e enxergar no outro que nós somos falhos. Se nós somos falhos ou falíveis, aquele irmão que está do outro lado da situação também é um ser em evolução, um ser falível. Nós precisamos ter essa indulgência, essa benevolência, essa misericórdia, digamos assim, não só para com ele, que é um ser falível como nós, como também para conosco. Como vocês falaram, nós também erramos muito. Muitas vezes nós ficamos nos auto-punindo. Nós não nos perdoamos também. Vamos aumentar a gravidade da situação no nosso relacionamento com o perdão. Nós estamos no processo reencarnatório e existe a fase anterior a essa encarnação e outras, e existe a fase que virá. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus por diversos motivos, e um deles é para pedir perdão. Conforme nós vamos tendo consciência da nossa importância, ou da nossa participação das coisas do universo, ou da necessidade da nossa evolução, nós constantemente pedimos perdão a Deus. Às vezes, como a Cláudia falou, de coisas até pequenas. Outras vezes, cometemos erros graves. E necessitamos de perdão de outras pessoas ou de nós mesmos. Então, pedimos perdão a Deus. No processo reencarnatório seguinte a esse momento, vem a prova para você realmente demonstrar que você se apercebeu e se transformou. E essa prova a gente chama de sofrimento. E não consegue entender por que está sofrendo, ou porque tem o corpo físico daquela forma, ou porque é bonito demais, ou porque é feio demais, ou porque é pobre, ou porque é rico, ou porque está numa família bagunçada, às vezes briguenta. Então, veja, nós temos os processos anteriores a essa encarnação, do qual, para provarmos que fomos capazes, ou que somos capazes, que nos transformamos, nós recebemos as provas. E aí, pensemos que temos que ter atenção a esse processo reencarnatório do momento, para que não tenhamos que enfrentar isso no futuro. Então, a doutrina também explica o porquê da gente trabalhar essa situação de perdão e outros tantos sentimentos, para que a gente, no futuro, não venha a passar de novo por todos esses problemas que estamos passando hoje. A Mara colocou um negócio aqui legal, né? Perdoar é a habilidade de compreender as dificuldades
Isso também é uma frase Hamed. Quando nós compreendemos essa dificuldade, a gente consegue perdoar o próximo. Lucas? Tem a pergunta aqui, deixa eu colocar na tela também, da Mariana. A Mariana pergunta, ela agradece primeiro pela aula e pergunta, existe tipos de perdão? Existe tipos de perdão? Essa é a pergunta. Podemos colocar, um pouquinho antes, Mariana, eu estava pensando nisso, né? Vamos pensar como situações. Existem aquelas corriqueiras do nosso dia a dia que a gente consegue captar rápido quando nós fazemos algo que desagrada alguém e pedimos perdão. Isso no dia a dia, então, é uma reconciliação mais rápida. Existem outras vezes que pode demorar anos para você entender, para você compreender o que acontece. Agora, existem situações que podem levar encarnações. Não só uma, várias. Porque nós somos aprendizes, nós temos oportunidades para melhorar essa situação da nossa vida. Então, os tipos que nós podemos falar de perdão é nesse caminho. Aqui, olha, o Lucas estava nos dando um auxílio aí com relação a essa pergunta. Aqui no Evangelho, também nesse mesmo capítulo 10, né, que eu estava falando, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. E a segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser impõe ao outro condições humilhantes. Faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar, se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação. Então, respondendo aí a pergunta, sim, existem tipos de perdão. Nós vivemos um momento que qualquer coisa as pessoas se sentem ofendidas. Eu não sei se é um orgulho exacerbado ou se é falta de caridade daquele que exige esse perdão. É muita necessidade talvez de ser notado para receber esse pedido de perdão. Uma palavra num tom de voz mais alta, magoa. Se a palavra for falada muito baixinha, magoa. Se não fala nada, magoa. Então, nós precisamos ter um pouco mais de caridade verdadeira para respeitar momentos das outras pessoas e não se sentir ofendido. Por quê? Talvez assim, quando a gente não se conhece, as coisas podem nos ofender. Quando a gente se conhece, as coisas não devem nos ofender. Por quê? Se a pessoa falar algo contra a minha mãe e eu matutar aqui e aquilo for mentira, eu não devo me ofender. E se for verdade, é verdade. Então, é uma questão muito à toa, às vezes, a gente achar que tudo necessita de perdão. Tudo é motivo, tem grandeza para que a gente necessite perdoar ou se afastar da pessoa até que aquela pessoa perceba e venha te pedir perdão. Porque quando a gente exige demais o perdão, falta em nós o mesmo sentimento. Então, a gente exige aquilo que não é capaz de oferecer também. E, por isso, cobramos até muito mais do que precisa. Aí vem a história toda do egocentrismo, da falta de humildade. Então, acho que está bem relacionado com isso que está falando. Aqui tem um trecho falando do Livro dos Espíritos, a pergunta 661, que você estava falando de mudanças, né, que nós estamos em processo de aprendizado
nós só vamos mudar, só vamos aprender mudando a nossa conduta, né? Que às vezes pode levar encarnações, às vezes pode levar só essa ou muitas. Não, só para avisar, já está levando demais, desculpa a bronca, já está demorando demais, né? Para que a gente pudesse estar junto lá dos espíritos mais esclarecidos, auxiliando os espíritos aqui da Terra menos esclarecidos. Pensem nisso, nós já estamos demorando demais. Não vamos achar que, esquecer que faz aí 8 mil anos que a gente reencarna no planeta, por exemplo, né? Tem muita pela frente. Quantas você já perdeu? Desculpa, Cláudia. Imagina, aqui fala, olha, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Janaína, ela diz que o perdão libera essas correntes. A Amanda também complementa que naquele momento, né, a gente fez o melhor que podia fazer. Então, pode ser que hoje a gente fizesse diferente, mas naquele momento fizemos o que sabíamos fazer. A Ana Paula também, colaborando aqui com a gente, ela fala que desde cedo aprendemos e ensinamos a pedir desculpas e perdão, mas infelizmente acabamos virando robozinhos. A palavra acaba saindo e não percebemos direito o que fizemos ou falamos. Desculpa social. O Ângelo, ainda nesse mesmo assunto, ele coloca: o perdão tem muito a ver com a nossa reforma interior, sempre aprendendo a prestar atenção. E aqui eu acho que é uma grande chave, né? A reforma interior atrelada ao perdão. Vamos falar aqui, tem um trechinho, já que a gente está falando de perdão, né? Hoje, a gente falou do irmão perdoar um amigo. Aqui, nesse mesmo capítulo 10, fala sobre perdoar aos inimigos. É um termo meio pesado, né? Aqueles que nós não temos uma amizade, né? Chamamos de inimigos ou desafetos. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque sois duros, exigentes, inflexíveis. Se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Assim, olha, essa palavra que pesou bastante. Inflexíveis. É isso que eu sinto que nós, que a humanidade, nós incluídos, inseridos nela, somos nesse momento. Inflexíveis. E lembrando que também nós não precisamos ficar se crucificando por isso. A bondade divina nos dá oportunidade de voltar, nos dá oportunidade de passar pela mesma situação, Recomeçar na e mesma... recomeçar o que nós passamos. Somos inflexíveis? Somos. Estamos, né? Ou estamos, ok, estamos porque nós estamos em evolução todo o tempo. Mas eu voltar um pouquinho naquela desculpa rápida que vira um desculpismo nosso. Quantas vezes nós fizemos na vida alguma coisa assim? Você está pedindo desculpa? Eu te perdoo. Não sei o porquê eu tenho que perdoar, mas eu te perdoo. Ou, Antônio Carlos, eu vou pedir desculpa porque a Cláudia falou que eu fiz algo para você. Nem sei se fiz, mas desculpa, tá? Esse é o caminho que nós precisamos chegar. É reanalisar esse pedido de desculpa. Pensar, só um minutinho só. Pensar o porquê eu vou pedir desculpa e para quê. Eu vou pedir desculpa porque eu te magoei. Eu te causei uma dor. Para quê?
para que eu viva melhor comigo, para que eu tenha paz dentro de mim. Essa é a grande sacada para a gente pedir esse perdão. Eu ia fazer uma observação, e vou ser sincero, porque eu não tenho tanta certeza disso, porque as traduções bíblicas, às vezes, nos pegam aí com interpretações diferentes. Mas aqui me consta, Pedro chega a Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele não fala inimigo. Não fala meu irmão. Ele fala meu irmão. Tá E muitas vezes... Você falei inimigo? Não sei se você falou, eu não reparei, eu só quero dizer que, às vezes, a gente escuta isso no dia a dia. Meu inimigo, peraí. Pedro já tinha uma consciência do tempo que ele estava com Jesus, e ele já sabia que era o irmão. Então, todos estamos aqui no mesmo processo. Então, nós não temos inimigos. Existem contratempos, se é que eu posso dizer dessa forma, que nos colocam indispostos um com o outro, que, com o ensino do Cristo e mais as explicações dos Espíritos, a gente tem que relevar e não precisar ter inimigo e nem precisar pensar nessa palavra perdão. É uma circunstância momentânea que nos colocou indispostos um ao outro e que a gente, pelo ensinamento, devemos reparar. Ou nem considerar indisposição, e sem o dia a dia. Então, a gente ainda hoje, depois do que o Cristo ensinou ao tempo que faz, a gente está debatendo sobre o mesmo assunto, na mesma intensidade ou necessidade que Jesus trouxe. Então, mais uma vez, o processo reencarnatório. Mas quanto tempo nós vamos perder em fatos assim, né? Deixa eu só aproveitar que eu estava lendo sobre um caso de Chico Xavier, diz que uma mulher chega para ele e pergunta: Chico, meu marido chega em casa e bebe, desde que eu casei com ele, ele bebe. Chega em casa e me grita comigo, às vezes ele bate em mim, fica o tempo todo me maltratando. Quanto que eu devo perdoá-lo? E Chico falou, usava naquela simplicidade, você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A mulher, muito rápida, falou, então, Chico, eu não preciso perdoar mais meu marido. Porque 70 vezes 7 são 490. Se eu estou casado há 30 anos, eu já perdoei muito mais que 490 vezes. Diz que Chico fechou os olhos alguns segundos e Emmanuel manda uma mensagem para ele. E ele repete para a mulher. Então, você deve perdoar 70 vezes 7 o mesmo ato que ele te fez. Então, se ele te bateu, 70 vezes 7 que te bateu. Se ele gritou, aquele perdão daquele. Então, é um número muito simbólico pela grandiosidade que é o perdão. Ele vem mostrar o número infinito, né? Sim, na verdade, Jesus, quando falou essa frase, né, 70 vezes 7, ele não estava querendo que a gente fizesse a conta, né, 490. Na verdade, ele estava dizendo que era infinitamente. E aqui tem uma frase de uma palestra que eu estava assistindo hoje sobre o tema, que fala, a palestrante fala que perdão é um exercício diário, mas que traz recompensas sem fim. Eu acho que é uma reflexão importante. Exercício, é treino. Outra coisa que a gente pode colocar, que Emmanuel falava para Chico, disciplina, né? Repetição, continuar fazendo, até que aquilo realmente esteja aprendido. Mas lembrar assim, vão ser colocadas oportunidades, talvez não com a mesma pessoa, não da mesma maneira, mas que vai trabalhar esse exercício do que nós fizemos.
Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque virão situações para nós trabalharmos o perdão novamente, e tendo a ver com o que já passou. Então, é treino. E a espiritualidade fica muito atenta a gente, para que a gente não se acomode. Ela tem que nos proporcionar momentos para que treinemos. Sim. Sim, para que a gente possa exercitar esse aprendizado, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, antes, Cláudia, de você entrar. A Regina Maura coloca que pedir perdão não resolve o problema, mas revela a consciência que temos sobre aquilo que fizemos. Lucas, legal. Revela consciência. Se revela consciência, a partir do momento que somos conscientes, nós devemos trabalhar o exercício de não cometer o mesmo erro. A Giovana, ela coloca aqui, perdoar não é fácil, mas quando caminhamos com a espiritualidade, percebemos o quanto somos falhos, nosso olhar muda e passamos a ter novas atitudes para a situação. A Mariana também complementa aqui nos comentários, estamos hoje em dia, né, muito doídos normalmente, né, que é aquela questão de se desculpar a todo instante, né? O Reginaldo coloca a questão do perdão com condição, que passa a ser muito mais uma questão de fazer um favor e não um aprendizado, né? A gente evolui não por esse caminho, que aí também entra um pouco na questão do evangelho. O Edson também coloca aqui, enquanto não nos perdoarmos, não teremos como perdoar o nosso próximo. Bastante gente mandando os comentários aqui. A Onesina fala uma questão muito importante, que é da culpa. Quando não conseguimos vencer nossas próprias culpas, não desocupamos espaço no nosso coração para perdoar e esquecer as ofensas. Daqui a pouco eu leio outros comentários aqui. São movimentos importantes, interessantes, né? Aqui tem um trecho, está lá no capítulo 27, né? Pedi e obtereis, que fala sobre aquilo que você comentou logo no início, a nossa oração, né? Nosso início do dia, quando a gente faz a nossa oração, né? O Pai Nosso, oração dominical. Aqui fala, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim que vosso Pai que está nos céus também perdoe vossos pecados. Se não vos perdoais, se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Quer dizer, todo dia, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração dominical, tem um trechinho. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. A gente é tratado da forma como gostamos, porque se nós nos manifestamos em sociedade de uma certa forma, é porque a gente gosta de se manifestar daquele jeito. Então, o tratamento que vamos receber será até melhor do que esse nosso. Mas como daí vai ser contra nós, vai parecer uma monstruosidade. Sim. Até por esse motivo, quando no processo reencarnatório, vamos dizer assim, a infelicidade prevalece na vida de uma pessoa, ou por uma parte física, ou por uma questão de solidão, ou porque não tem a mãe, ou porque não tem o pai, essa manifestação, ela tem é uma reação às nossas ações. Aquilo não é desmerecido, aquilo não é injusto, aquilo é para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, e aí, em alguns momentos, existe a frase sofrer com resignação. Então, o estudo traz essa capacidade nossa de nos resignarmos diante dos sofrimentos, diante das limitações. E o que é muito difícil para a gente, hoje, é a limitação financeira, porque a sociedade
coloca isso como uma questão mais importante até do que a saúde, talvez esse seja o momento da gente rever isso. E, então, sofrer com resignação não é aceitar o sofrimento sem buscar a melhora. É simplesmente não, vamos dizer assim, não perdoar essa condição ou não ser capaz de entender aquilo que está acontecendo. Eu queria só falar, é importante, o Lucas está passando a opinião do pessoal, que o pessoal realmente mande, porque o nosso interesse aqui é que as pessoas se envolvam realmente. Sim, as pessoas que elas participem, né? De longe, elas possam expressar os pensamentos delas aqui. Me veio agora uma passagem de Jesus no momento dolorido dele, quando ele está na cruz, e ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, ele está sendo claro, assim, se a pessoa não tem consciência do que está fazendo, ela merece o perdão de uma maneira muito mais leve. E nós estamos falando de algo que era tirar a vida dele, a vida naquele mundo, naquele momento. Então, é pensar assim, se alguém me magoou, ele só não sabe o que está fazendo. Vamos aliviar isso, né? Vamos deixar mais leve para perdoá-los. Ele demonstrou para nós os sentimentos que a gente deve ter em relação aos outros. Porém, não vão ficar assim, folgado agora, não, porque toda ação vai ter uma reação. Então, todo o pessoal que participou do processo de calúnia, de injúria ou de sofrimento de um outro irmão, tende a vivenciar aquilo se ele não se melhorar antes daquele momento. Então, Deus é todo perdão. A lei de Deus é toda perdão. Mas talvez seja toda compreensão. Porque os momentos que nós proporcionamos, nós vamos passar provavelmente por coisas parecidas, com maior ou com menor intensidade do que nós proporcionamos. Até porque, se fizermos, é porque gostávamos daquilo. E se gostávamos daquilo, aquilo nós vamos ter. Então, o perdão de Deus, ele é estendido a todos de uma mesma forma e de uma mesma forma justa. Porém, se você está preso àquela energia, àquela sintonia, você vai vivenciar, vai experienciar aquilo lá em outros processos reencarnatórios. A Neura coloca aqui, indo na linha do que vocês estão falando, ela diz assim: aprendi que quando temos a consciência de que o outro está em um grau evolutivo diferente do nosso, se torna mais fácil perdoar. A Regina Maura também complementa: não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão, não há perdão sem amor. E ela atribui aqui a João Paulo II essa frase. A Daniele coloca algo muito interessante, principalmente para aquele que perdoa. Ela diz aqui: essa recompensa sem fim é que a mágoa de não perdoar fica dentro do ofendido e não de quem ofendeu. Então, perdoar é tirar um alívio de dentro da gente, né? De dentro de nós mesmos. Essa colocação do alívio, inclusive, é um trechinho que eu tinha separado aqui, né, do capítulo do perdão, né, lá do livro do Hamed. Basta utilizarmos o perdão e imediatamente começaremos a sentir o conforto e o alívio, pois descarregamos pesados fardos de culpa, vergonha e perfeccionismo. Olha que coisa interessante, né? Realmente, a mágoa, o ressentimento, elas nos pesam, né? Quando a gente se libera, quando a gente se descarrega, a gente sente realmente alívio, é um conforto, né? Quando você realmente faz esse perdão de coração aberto, com amor, né? Quando você não liberta o outro com perdão, na verdade você se liberta. Quero colocar uma
uma pauta legal de pensar, né? Em algumas vezes, eu fiz algo, de novo usar Antônio Carlos, né? Fiz algo com Antônio Carlos, algo grave, e fui pedir perdão. Pedi perdão do fundo do coração, só que ele não me perdoou. Ele vive falando, não te perdoo. Como devemos agir nessa hora? Então, as orientações que nos vêm, você fez a tua parte de pedir perdão, você está se propondo a não fazer novamente. A partir do momento que eu faço de coração aberto, o problema de não me perdoar passa a ser dele. É cada um. Cada um está num momento de sua caminhada. O despertar é individual. O despertar é individual. Então, ok. Quais as orientações que nos passam? Ok. Fui pedir perdão, me repor, por ele ter me ouvido, e desejo minhas orações a ele, junto com o perdão que eu pedi. Interessante que o pedido de perdão, mais uma vez, desculpa se eu vou repetir, não exime da culpa. Ah, sim, ele não apaga a situação. Então, a sua consciência fica tranquila, é necessário que você tenha o auto-perdão para que você prossiga bem na vida, porém, esse fruto você há de colher. Sim. Se você não compensar essa situação, nem que seja com outro irmão seu, porque aí você demonstra que você realmente se transformou, ou seja, eu pedi perdão e numa outra oportunidade eu manifesto que eu entendi o que eu fiz de errado e trato um companheiro meu diferente. Então, a própria natureza vai reparar isso. E nós estamos aqui, talvez, gastando mais a nossa saliva justamente para aquele que não perdoa o seu colega, né? Porque você até falou que o ofensor, às vezes, sofre menos do que o ofendido. Talvez a gente tenha que pensar que o que mais vai ser ruim para nós é isso, nós não relevarmos aquilo que foi feito para nós. Com tudo isso que foi passado, com tudo isso que foi mostrado sobre a falta de conhecimento daquele que ofendeu, ou daquele que tomou aquilo que era seu, porque às vezes vai muito além de uma ofensa, né? Mas a gente tem que se colocar nos preceitos do Cristo. Os preceitos do Cristo, a doutrina dos Espíritos alarga um pouco mais essas situações, e a gente tem que, até porque a maioria de nós que estamos nesse momento aqui, já ouviu esses ensinamentos. Então, nós não vamos poder alargar a inocência no futuro. Então, veja, preste atenção, porque a nossa culpa, com o nosso conhecimento, pode até aumentar. E assim, Antônio Carlos, compreender o caminho, a evolução do próximo, compreender a nossa evolução, é o caminho do perdão. Exato. Quando eu aceito que o próximo está em uma situação que ele não me perdoa porque está assim, assado, ok. Mas eu tenho que batalhar, não, o que você falou, eu tenho que continuar batalhando. E uma outra coisa que eu ouvi um pouco sobre isso, por exemplo, o cara é atropelado por um motorista bêbado, alcoolizado, e ele fica paraplégico. Ele desculpa esse motorista, ele dá o perdão para esse motorista. Não quer dizer que ele nunca mais, que ele vai olhar para as pernas dele e não vai lembrar que ele não pode andar por causa daquilo. Lógico que ele vai lembrar. É só ele não lembrar com aquela mágoa. Com aquela mágoa, com aquele ressentimento, né? Aí tem uma colocação aqui que o
Oscar fez sobre o item 17, né, do capítulo 10 aqui, falando sobre a indulgência, que a gente já falou aqui. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Ou seja, né, aqui está nos convidando a olhar muito mais para as nossas atitudes, com mais severidade até, com mais atenção, do que com as atitudes, as faltas, vamos dizer assim, entre aspas, dos nossos irmãos, né? Está nos convidando a fazer esse exercício também. A Vivian coloca aqui, a mágoa e o ressentimento são cansativos, tanto mentalmente quanto fisicamente. E eu complemento ainda que, se isso se torna algo recorrente, pode até virar uma doença. Sim, né? somatiza, né? Que aí é o que o Edson coloca aqui, o corpo lembra o que a alma tem que esquecer. A Cecília também contribui conosco aqui, perdoar com sinceridade é libertador. Agora uma pergunta, na verdade é uma reflexão, mas entra com uma pergunta junto, né? A Ana Paula coloca aqui para nós. Já ouvi que não precisamos pedir perdão a Deus, pois Ele ama a todos os seus filhos igualmente, e que nós mesmos é que devemos nos perdoar. Ela termina com um ponto de interrogação, acredito que trazendo essa provocação para nós. Né? Posso ajudar um pouquinho? Ana Paula, muito legal isso, tá? A partir do momento, nós não realmente pedir perdão a Deus não tem problema algum. Mas a partir do momento que eu tomo consciência que o meu irmão tem a centelha divina dentro dele, quando eu peço perdão ao meu irmão, eu estou pedindo perdão a Deus. Sim. Indo ainda, Eduardo, se você puder continuar um pouquinho sobre isso, ainda o Nilson Prado, ele pede um exemplo, ou como que nós poderíamos perdoar uma ofensa de um parente próximo, de alguém próximo a nós. Você também poderia ir nessa linha? Da mesma maneira. Se você, Nilson, tem a possibilidade de olhar nos olhos da pessoa, demonstrar para ela o seu arrependimento, e se você não consegue simplesmente olhar para os olhos, mas consegue ter ações mostrando arrependimento, esse é um processo do perdão. Mas a bondade divina é tão grande que ele nos fala o seguinte: quando você não conseguir olhar nos olhos da pessoa, que não consegue, que tem um impedimento muito grave, você consegue fazer uma oração, evocando seus amigos espirituais, para que os seus amigos espirituais peçam perdão a esse irmão, através das orações. Quando é feito de coração, isso tem muita validade. Eu fico imaginando, e às vezes eu leio alguma coisa, de uma mãe que perdoa o assassino de um filho, e ela consegue olhar no olho dele para perdoar. A grandiosidade dessa mãe. Só que se eu não conseguir, não é porque uma mãe conseguiu e eu não consigo, que eu não vou fazer nada. Aí sim que eu peço perdão através das orações. Olha, eu não consigo chegar perto, eu quero te perdoar pelo que você me fez. E existe, Lucas, mais uma situação. E quando nós não nos damos bem com uma pessoa nessa encarnação e não sabemos o que acontece de eu não me dar bem, que tudo vira briga. Isso acontece dentro de família, amigos não, conhecidos. Sabe, eu não sei o que acontece, eu só brigo com a Cláudia. Eu não consigo olhar para ela. Ok. Isso daí é algo, pode ser algo de outras encarnações. E eu não sei o que é.
mais uma vez, se recolha no seu quarto, feche, abra a porta do coração e feche a porta do quarto. E peça perdão à alma do seu irmão, ao espírito do seu irmão que você tem essa dificuldade. E explique que você não sabe o que você fez em outras encarnações. Quando você faz isso de coração aberto, você é perdoado. O perdão vem a você, tá? Fazer uma colocação aqui, que até vem linkando, né, ligado a tudo que a gente falou. Quando nós nos dedicamos à mágoa e ao ressentimento, além de ser uma perda de tempo, é uma perda de vida. A gente deixa de focar naquilo que nós precisamos aprender e perdemos oportunidades, né, de aprendizado, de evolução. Então, que a gente tenha isso em mente, né, que se a gente fica preso à mágoa e ao ressentimento, a gente fica meio que cego, né, para as oportunidades que a vida nos traz. A gente não perca a nossa vida, nosso tempo, né? A Onesina coloca no que você está falando, ela diz assim: o perdão é como um spa, relaxa a mente, rejuvenesce o coração e emagrece o ego. É isso. Perfeito, perfeito. Posso só completar do Nilson? Nilson, Nilson, os parentes são aqueles que estão na nossa vida tão perto e às vezes nos incomodam tanto porque eles têm uma função de nos ajudar a evoluir. Então, quando são instrumentos. Quando vier falar alguma coisa, gente, olha, não existe a ovelha negra da família, não. Existe aquela ovelha que vem me ajudar a evoluir. E ela se propôs a me ajudar. Então, veio nessa encarnação, está na família, é um parente, ok, está nos ajudando quando temos esse processo. O atleta se prepara para uma competição. O dia da competição é o dia do teste da preparação dele. O parente, o cara que dificulta a nossa vida, é o competidor, ou é a competição, melhor dizendo, da qual a gente se prepara tantos e tantos mil anos para enfrentar. E que já enfrentou outras vezes, não pode dizer que não tem experiência, que já enfrentou outras vezes. Nós estamos aqui falando de uma situação, de um assunto que merece uma atenção um pouco de mais valor. Por quê? Porque é uma coisa pequena nos processos evolutivos do momento atual. Nós já vivenciamos necessidades, situações. Hoje temos ensinamentos para que enfrentemos as situações aonde se encaixa o nosso assunto de hoje. Então, a gente não pode debater sobre situações pequenas, picuinhas. A gente pode debater quando são acontecimentos graves. Porém, eu vou deixar aqui um pensamento. Perdoar é conhecimento. Não se ofender é sabedoria. Então, já está na hora da gente ir nessa direção da sabedoria. Não se sentir ofendido. Essa é a mensagem, penso eu, a mensagem principal do Cristo para essa situação que a gente tem constantemente na vida. Alguém fez um comentário e só vou concordar. Realmente, eu não lembro quem foi. Perdoar é um momento de maturidade espiritual. Sim. Perfeito. Amadurecimento. Tá? Bom, a gente já está chegando no nosso horário aqui. Eu gostaria de fazer o nosso encerramento com um trecho, né, de uma palestra que eu assisti, que eu achei que é muito
são palavras, né, são reflexões muito interessantes aqui para o nosso tema. E chama Perdoar é Preciso. Se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com ingratidão, perdoar é preciso. Se a injúria e a calúnia são atiradas por quem se jamais supunha, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se, na hora da dificuldade, falta a solidariedade, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, se por erros por nós cometidos, amigos são ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, tenha em mãos o recurso da misericórdia, porque perdoar sempre é preciso. Causou silêncio. Perdoar é preciso. Que nós possamos colocar em prática esse exercício do perdão. Esse exercício que não é fácil. Quando nós queremos perdoar, as oportunidades vêm. E são oportunidades necessárias. Vamos agradecer essas oportunidades a todo instante. Agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de viver e de perdoar. De poder olhar nos olhos e pedir perdão. E poder ter ações desse perdão. Para nós foi um tema gostoso de preparar, mas às vezes dói um pouco dentro de nós. Às vezes nos incomoda por atos que nós tivemos. E se cada um de nós contar uma história, em um momento da preparação, nós nos colocamos aí. E que todos que tiveram oportunidade de participar junto com a gente, quando teve esse momento que te incomodou, olhe para ele. Olhe de frente para ele. Olhe o que você pode fazer de melhor. Bom, vamos então fazer o nosso encerramento. Vamos novamente com o nosso coração aí repleto de gratidão, fechar os nossos olhos, prestar atenção à nossa respiração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, nosso mestre e guia, aos nossos companheiros do plano espiritual, por mais essa oportunidade de estarmos aqui com todos vocês. E pedimos que todos tenham uma excelente semana e que possamos estar aqui reunidos na próxima quarta-feira com mais um tema para o nosso, que possa nos trazer mais luz às nossas questões, possa nos trazer mais esclarecimentos. Então, como nós já falamos, né, da oração do Pai Nosso, vamos encerrar com ela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado. Boa noite.